Vou falar de um assunto que, na verdade, eu não queria falar, mas como está em pauta, acontecendo, e aqui é um canal que eu gosto de esclarecer certos acontecimentos e que talvez venha lhe ajudar a entender certas coisas, como, por exemplo, eu vou falar sobre almas que são responsáveis pelas guerras. Quando eu falo alma, é porque existe um corpo físico. Então, quando a pessoa é viva, ela tem uma alma. Quando ela desencarna, essa alma passa a ser denominada de espírito. Tem gente que faz confusão. Tem gente que faz confusão. Então, entendido? Esclarecido até aí. Aí, voltando aqui ao assunto, eu poderia aproveitar, e falar sobre a guerra do amor. Outro tipo de guerra, né? A guerra de sentimento, a guerra pelo mundo melhor. Mas esse planeta aqui não é tão ruim. Ele é uma mistureba entre gente boa, gente mais ou menos boa, gente ruim e, claro, gente doente, enferma, que ainda traz de outras vidas ainda, de outros planetas mais violentos, planetas mais primitivos, essa questão. Para me fazer entender melhor, vou puxar um assunto aqui meio polêmico, que é o quê? Falei que outro espírito vem de outro planeta e está trazendo resquício daquele planeta. Um planeta primitivo que ele está tendo a evolução espiritual, está vindo, no caso, para cá, que é um planeta um pouco melhor, né? Diga-se de passagem. Quem leu alguma coisa a respeito do planeta Quiron, o planeta Quiron, resumidamente falando, é um planeta, vamos dizer assim, na minha opinião, 50 vezes pior da Terra. Se você acha o planeta da Terra complicado, ruim, Quiron é 50 vezes pior. Tanto pior que vem essas almas enfermas que são responsáveis pelas guerras de lá. Que criança que viveu séculos e séculos no Quiron vem para o planeta Terra, que é o mais próximo de vibração, é um planeta de dor e sofrimento, resgatar, né? E vamos dizer assim, um primeiro passo, a primeira degrau para uma evolução, a pessoa, o espírito melhorar. Aí vem aquelas crianças que cometem, assim, atentados contra os pais. Sabe aquela história daquela loura que, por causa de dinheiro, teve uma brilhante ideia porque os pais não queriam que ela namorasse um sujeito à toa, ela teve a ideia brilhante de matar os pais? Essa teve oportunidade aqui de melhorar. Mas o resquício é grande, né? Ninguém vira santo da noite pro dia, seja onde for, nem quando desencarna. Certo? Não é assim, morreu, virou santo, que nem a igreja diz, o cara está no leito de morte, se arrepende agora dos teus pecados para salvar a sua alma. Né? O cara, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. O padre, né? Pelo padre, pela religião dele, Deus vai perdoar seus pecados. E as vítimas? Como é que ficaram as vítimas? Ficaram por isso mesmo? Vão ter que engolir a seco aí a maldade que o cara fez? Quer dizer, o cidadão passa a vida inteira dele, vamos botar assim, 70 anos fazendo maldade, prejudicando os outros, burilando, abusando, roubando,
estrupando, destruindo família, aquelas porcalhadas todas que não vale a pena ficar falando aqui, né? Aí chega na hora derradeira dele, o Padreco vai lá, se arrepende, meu filho? Claro, agora o resto é outra coisa. Ele tá arrependido, né? Não tem mais, vamos dizer assim, condição física para fazer mais maldade. Ele não sabe para onde vai, né? Aí ele, poxa, se eu tenho oportunidade para uma melhor, por que eu vou dar uma de durão aqui e vou para uma pior? Não, estou arrependido. E as vítimas, coitadas, vamos dizer assim, foram tapete para ele pisar? Foi um brinquedinho para ele usar? Isso acontece também, não é só nessa questão aí da religião, não. Acontece na prática coisa parecida com isso, que é o quê? Que é o cidadão, o marginal, mata a família toda, ou através de um latrocínio, e ele vai preso, a família morreu, quem viveu, que sobreviveu, alguém da família, vítima, vai ter que pleitear anos e anos na justiça uma indenização, enquanto o cidadão que foi preso imediatamente faz a conta para ele. Vem cá, meu filho, você matou, destruiu a família todinha, mas quantos filhos você tem? 10. Você vai ganhar um salário mínimo maior do que o salário mínimo do trabalhador, que rala, sofre para sustentar a família, você vai ganhar mais, não me pergunte por quê, e a cada filho você vai ganhar mais tanto por cento por cada filho. Sua família não vai ficar desamparada, recebe imediatamente, mas a família da vítima ou a própria vítima, se conseguiu sair, né, inteira, vai pleitear na justiça miseravelmente de 10 a 20 anos e está arriscada a mulher morrer e não receber. É só essa questão? Não. Se você for reclamar no INSS da vida sobre o reajuste de aposentadoria, que, por exemplo, você pagou por 20 e está recebendo 5, você vai penar 5, 20 anos que você vai morrer, não vai receber, vai, no caso, hereditariamente para o seu filho, que vai morrer, que no caso sobra para sua neta, que não vai estar nem aí, que ela já sabe que vai morrer, não vai receber, para quê? Que vai se estressar. É isso aí. O planeta é bom, o planeta é ruim, o planeta tem os seus problemas, o planeta está em regeneração, vai deixar de ser dor e sofrimento, vai ter uma depuração aí para aqueles que não aprenderam a lição, veio de Quiron, vai voltar para Quiron, antes passa um pouco no umbral, que é o inferno dos católicos, apenas um momento, não como ainda a erraticidade, erraticidade é outro passo, mas como no umbral, como, vamos dizer assim, cobrança da consciência, quando você vai cobrar dele, ó cara, você fez isso porque você fez isso, você errou, você está com essa dor, você não era para ter feito, sabe como é que é? Até que ele caia na real, aceite, porque tem escrito lá que não aceita não. Tem a desculpa deles lá, orgulhosa, eu fiz porque tinha de fazer, eu fiz porque aquele cara mereceu, aquela mulher mereceu, eu fiz, aconteceu, mas é claro que vai ter etapa dele de oportunas, né? Oportunidades vão surgir para ele poder evoluir, claro, né? Depois que ele saiu dessa fase aí da cobrança, da consciência, entra na fase da erraticidade. Ele pode estar mais maleável a esse tema, a essa questão, e começar a fazer o reajuste. Resumidamente, aqui seria mais ou menos assim. Por exemplo, para entender melhor e ficar mais direto. Se um cara matou 20 pessoas numa encarnação, passando por esse processo, na próxima encarnação ele mata 8.
Melhorou? Melhorou. Na próxima encarnação, né, aí ele passa por aquele estado de umbral, de erradicidade, ele tem a desculpa dele, tem orgulho dele, ele não entende, não aceita, acha que ou dá a desculpa que fez por causa que a pessoa mereceu, ou fez em questão de honra, ou fez por questão de sobrevivência, né? Qual era a vida dele ou a do outro. Enfim, desculpa tem um monte. Mas melhorou. Matou 10, 8. Na próxima encarnação, ele mata, resumidamente aqui, mata 3. Está evoluindo? Está evoluindo. Até que eu chego uma encarnação, que ele vai melhorando, vai melhorando. Acontece o que com ele? O retorno. Ele, por cargas d'água lá, está muito bem em casa, ele se meteu numa ruinha aí, um bando de cara faz uma chacina lá e mata a família dele, só fica ele, pum! Já tomou o primeiro retorno, né? Aqui se faz, aqui se paga, seria mais ou menos assim, a lei do retorno, a lei de causa e efeito, aí o cara está tomando aquilo de volta para ele agora começar a aprimorar para ele não ter recaída. Outro exemplo, curto e grosso e direto, médico. Por que o cidadão é médico? Não vamos aqui generalizar, mas só para o impacto. O cara é médico hoje porque em outra vida ele foi um soldado da matança. Ele tirou a vida de muitas pessoas. Vamos dizer assim, na lei da compensação, ele hoje salva as vidas, não aquelas que ele tirou, mas, vamos dizer assim, compensando a que ele tirou, ele passou, né, a salvar vidas, né? A lei da compensação. Outra questão, existe aquele ditado que foi dito, se você matar pela espada você vai morrer. Vamos dizer que um cidadão matou alguém numa briga, numa discussão, num assalto com uma faca. Matou com uma faca. Furou o cara com uma faca, a pessoa veio a falecer. Esse cara, numa outra encarnação, ele simplesmente vai precisar de uma cirurgia e que essa cirurgia não vai ser bem sucedida. Ele vai morrer na mesa de cirurgia. Por onde? Pelo bisturi. Que o bisturi é mais afiado do que uma faca. E simbolicamente, representativamente, está simbolizando, representando o que? Uma faca. Lei de retorno. Não é bem pau é pau, pedra é pedra. Existe a possibilidade X de ser assim, existe a possibilidade da pessoa querer ter um desencarne, que ele fica tão chocado com aquilo que fez e para ele pagar, que ele não aguenta aquele tormento, aquela barbaridade que ele cometeu, para, vamos dizer assim, ter uma limpeza de consciência, ele pede um desencarne violento. Aí precisa ser um espírito evoluído, maduro, para pedir uma morte violenta. Te pergunto, você é tão evoluído a ponto de ter coragem de pedir uma morte violenta? Porque geralmente, se for fazer uma pergunta, gente no bem bom, um papo vem, um papo vai, vamos falar aqui, você gostaria de desencarnar como? Uns dias assim, dormindo. Não sente dor, não sente nada, você está dormindo. Será que se dormir é bom? Não tem dor, mas será pelo espírito é bom? Será que o espírito vai ter oportunidade de ter a consciência que aconteceu alguma coisa, que ele desencarnou? Mas quando? Em que época? Talvez ele não saiba, não teve a consciência que desencarnou, porque estava dormindo. Ele está no sono ou num sonho eterno. Mas no dado momento, essa ficha tem que cair. Alguém tem que chegar para ele, numa época X, que ele passou pelo fenômeno da morte dormindo. Aí veio o tal do videotape, volta no tempo, na dimensão, na época, onde ele pode fazer uma regressão espiritual, se pedindo a espiritualidade
que mostre para esse espírito na tela mental dele o que aconteceu de fato no momento da passagem dele. Aí ele vai ver que estava lá na cama, estava dormindo e desencarnou. Ele vai ver o espírito se soltando do corpo. Leva-se tempo. A prova disso, que eu fui, tá no vídeo aí, eu fui visitar um palácio histórico. Que a minha intenção, a princípio, era entrar dentro do palácio, dentro de uma casa, de uma princesa importante na história, que ali, lá dentro, é claro que eu ia encontrar efeitos paranormais e assuntos ligados a esse tema de espírito ainda ligado à matéria, preso à matéria. Mas olha só que interessante, e está encaixando com esse assunto aqui. Como a visitação estava cheia, eu não gosto de ficar chamando atenção, eu gosto de ser discreto. E por mais que eu tentasse ser discreto, não vou ser discreto, porque alguém vai me ver pegando um pêndulo, pegando um aparelho para medir e vai ter curiosidade. Uns vão ver com bons olhos, outros vão ver com crítica, tipo, pô, o cara tá querendo se promover, o cara só que tá fazendo, tá no meio da multidão aqui, vendendo peixe dele. Outros de outras religiões aí vão dizer, poxa, o cara é da pavirada, o cara é daquela religião do demônio, ele está ali com um demônio ali, mexendo com coisa ruim. É sempre assim. Ninguém vê com bons olhos. Tem sempre um cidadão que vê coisa ruim, não entende, às vezes é sabedor demais, atrapalha tudo. Então, ser discreto é melhor. E aonde eu fui achar esse lugar tranquilo, discreto, né, para trabalhar? Uma coisa que eu não tinha pensado, né, que eu foquei uma coisa, mas olha o que a radiestesia me disse. Eu perguntei, poxa, seria interessante pendurar lá dentro? Não. Eu também acho que não vai ser legal fazer lá dentro. Aqui fora, por acaso, vamos ter alguma coisa para fazer de importante? Sim. E o que encontramos de importante para fazer? Um espírito que desencarnou, que se suicidou há anos e continuava ali preso, trabalhando. Eu acho que essa ajuda foi melhor, esse trabalho de radiestesia, na minha opinião, foi melhor, porque ajudou uma alma que estava perdida no tempo e espaço. Né? Porque, veja bem, aquilo que eu estou falando, né? Uma pessoa que desencarna sem a consciência do tempo, se é num sábado, 9 horas da manhã, esse sábado, 9 horas da manhã, não acaba nunca. Para nós vão passar 5, 10, 20, 30, 50, 100 anos, mas ele está ainda no sábado, às 9 horas do passado. Né? E aí? Você não tem noção dessa consciência. Esse é o problema do fenômeno da morte. É você não ter a consciência do que aconteceu. Você fica vagando, e às vezes você toma um susto quando de repente você vai parar aí num lugar e alguém diz, cara, nós estamos em 2026. E ele diz, não, eu estou em 1876. Não é possível. Ele vai estranhar assim as vestimentas, o modo de falar. Mas nesse caso aqui, comparando com o que eu estou falando com as almas enfermas responsáveis pela guerra, de um mundo, né, mistureba, olha só que curioso, hein? A história ficou interessante, pelo menos para mim. Espero para você também. Que o vídeo está aí, depois eu deixo o link para vocês aí verem o vídeo lá. Ele cometeu um desatino e tirou a própria vida. Tomou ali remédios. Ou seja, ele foi consciente para fazer aquele ato. Só que o que aconteceu? Ele tomou aquela medicação toda e apagou. Puf! Escureceu. Tipo um desmaio. Morreu, certo? Para nós. Para o caso.
Mas para ele, após o desmaio, vamos dizer assim, ele acordou, né? E continuou, ele acordou e falou, pô, tomei o remédio não fez efeito nenhum, não aconteceu o que eu queria, o que resta é tocar a própria vida, né? Vamos continuar. Ele continuou trabalhando com as mágoas dele, com os problemas dele, na incerteza que ele tinha, no caso, o comentário que ele fez foi que tinha sido mandado embora, e ele tinha boca para alimentar, e não aceitou aquilo, não sabia como ia sustentar aquela família. O país é o mesmo há séculos e séculos. É sempre o problema do desemprego, do pouco salário e de muitas bocas. Isso não vai mudar. É um ciclo vicioso. E o cara desesperado, né? Como é que vai sustentar aquela boca? Ele foi injustiçado, foi isso, foi aquilo, e perdeu a razão e cometeu essa loucura. Só que na cabeça dele, na mente dele, na consciência dele, no consciente dele, não aconteceu nada. Ele só teve um desmaio aí, talvez abaixou a pressão e ele continuou trabalhando. Aquele sábado, às 9 horas, rendeu para ele aí 100, 200 anos. Até que chegou uma alma caridosa, no caso, a minha pessoa, não caridosa assim, não tão alma assim, induzido pela radiestesia, pela até intuição de ir visitar aquele palácio com aquela intenção X, ver como é que a espiritualidade, a radiestesia arquiteta uma situação. E que na hora, vamos dizer assim, o bom senso disse, poxa, não estava muito cheia a visitação, porque era um feriado, isso sendo sábado, né, muvuca. Não ia dar certo, a não ser que eu quisesse me aparecer, vender a minha imagem, eu com certeza ia chamar a atenção, né? Ou positiva ou negativa, só Deus sabe. E aí o que acontece? Poxa, peraí, não. O bom senso diz que é melhor não entrar. É melhor eu fazer uma pesquisa aqui do lado de fora, que com certeza espírito tem em todo lugar. Vamos ver se tem algum espírito aqui do lado de fora precisando de ajuda? Pá! A radiestesia foi nesse cidadão e deu nome, deu a causa da morte, deu o porquê do ato cometido, tudo mais. Lindo e maravilhoso. Poxa, a minha parte, né? E o mais interessante, o mais importante disso, no início ele estava reticente, não queria ajuda, não sabia com quem estava falando, estava magoado. Teve o processo de conversação, processo de doutrinação, tudo rápido. Foi muito rápido, porque também, em um certo lado, ele ajudou. Porque, de repente, ele começou negando a presença, depois negou o papo, foi negando. Mas quando a gente toca na ferida, quando a gente tem a técnica, quando a gente tem o conhecimento, e quando a gente quer ajudar a pessoa, o espírito, tudo vai de vento em popa. E eu fui direto na ferida dele. Eu sabia que ele estava com mágoa, eu sabia que ele não conseguia perdoar. Eu expliquei como se perdoa sem ser hipócrita, e foi aí onde eu acho que conquistei a confiança dele e o entendimento dele. Foi aí que ele aceitou. E a pergunta é clássica, meu amigo, você está sofrendo, você está com mal-estar ainda do efeito da medicação, não chamar de medicação, né? Do excesso de comprimidos que você tomou para cometer uma loucura. Você tem enjoo, passa mal e tudo mais, não é isso? Muito bem. Então, cara, só resta um caminho, sair conduzido para um hospital para você desintoxicar. Porque, pelo menos nessa fase, você tem que melhorar. Você não viu saindo daqui um corpo, uma maca, não? Movimento de policial e tal e coisa? Ele disse que viu. Pois é, cara, aquele era teu corpo que estava sendo ali carregado. Você tem consciência disso? Sim, não, né? Pelos acontecimentos, talvez tipo assim, poxa, eu me sinto vivo, mas não estou morto, estou vivo. Mas por que as pessoas não falam comigo? Eu falo com as pessoas não me falam, as pessoas não me veem. Já está com essa confusão mental aí.
Se por acaso ele foi em casa, as pessoas, né, a família dele, na época, claro, ou até agora, até então, as pessoas não ouviam o que ele ia falar, nem nada, não sei o quê. Então eles já começam, mais um são dois. Quando vem uma pessoa, no caso, ó, falei, não conhecia ele, falei tudo que aconteceu, ele, pô, esse é o momento, meu amigo, para ajuda. E muito bem, foi ajudado. Vocês assistem o vídeo, senão não acabo esse. E voltando no assunto aqui, as almas, elas são realmente enfermas e responsáveis pela guerra. E quem são os responsáveis pela guerra? A nossa guerra aqui, no caso, bélica. No caso aqui, por direito não digo assim, por questões até mesquinhas. Um briga por posse de meio metro de terra, o outro lá tá brigando porque naquela terra daquele cara tem um troço que interessa muito a ele, tipo assim, umas pedras preciosas que vão servir no futuro para fazer material bélico possante, que só ele vai ter, só ele vai ganhar a guerra. O outro lá tem petróleo demais. Outros querem dizer que querem acabar com a tirania. Tem desculpa para tudo para o cara fazer uma guerra. E guerra é aquela situação. Tem muita gente que sai ganhando. Muita gente que está ganhando. O primeiro, é claro, é o fabricante de material bélico. E tem padre aí que é tão patriota, mas tão patriota, que ele vai lá e benze a porcaria do canhão, do navio que vai matar desgraça de vidas, vai tirar vidas de mais vidas, né? O tanque de guerra, o avião que vai ser o kamikaze, que vai destruir uma família que não tem nada a ver com peixe, e vai tirar vidas e mais vidas, vai rolar sangue, mais sangue, até inocente. O Padre está lá abençoando. Tem isso? Tem. No caso, para ser mais polêmico, Hitler, ele tinha o ideal dele. E ele trouxe esse ideal de uma vida passada dele, que ele vivia numa vida de perfeição, onde ele era aficionado por perfeição. E que encarnou nesta vida aqui, pobre, católico, problemático, cheio de traumas, cheio de rancor, maltratado pelos pais, sabe aquela criança problema? E que não conseguia ter carisma, não conseguia agradar ninguém, atrair ninguém, ter amor e carinho. Ele foi sendo construído como um monstro. Mas ele teve o conhecimento de um símbolo do Reiki. Presta atenção agora. Quando eu falo aqui que todos os símbolos ele pode ser usado positivamente ou negativamente, o Hitler, a Alemanha nazista, eles descobriram um símbolo de Reiki, que fizeram uma pesquisa. A mente é tão cruel, o cara estava tão, depois desse trauma, dessa vingança pela humanidade, a mente dele levou numa questão assim, do nada, em fazer uma pesquisa sobre o símbolo do Reiki, ele sendo positivo, transformar ele negativo. Já digo qual é o símbolo. É visível, todo mundo conhece, eu não preciso ocultar. O próprio símbolo nazista é um símbolo do Reiki invertido. Repito. A suástica, o símbolo do nazismo, é um símbolo do Reiki invertido. E invertido, claro, deixou de ser bom para ser ruim, e ele dominou aquela energia totalmente para fazer o que ele queria. A primeira coisa que ele conseguiu foi o quê? Hipnotizar a população alemã. A população alemã acreditar nele. Ele conseguiu botar culpa no judeu pelo desemprego que estava passando no momento a Alemanha e os trabalhadores, botando culpa nos judeus que
a falta de emprego era por culpa desse povo aí. Ele só foi ganhando pontos. Ele foi hipnotizando as pessoas a tal ponto que ele conseguiu apoio da população. Mais uma vez, a população, compara o quê? Quando Cristo foi crucificado, a população estava lá, não estava? Judia. E Ponto Pilatos perguntou: quem você quer que libertemos? Barrabás ou Jesus? A maioria judia preferiu libertar Barrabás. Volta a fita, avança. Hitler conseguiu fazer que os judeus fossem culpados pela desgraça que estava passando a Alemanha naquele momento. Olha o judeu pagando um karma do passado aí. Certo? Aliás, o povo judeu só leva fumo. E desde quando o mundo é mundo, ele só se dá mal. Eu não vejo essa turma se dar bem. Existe até uma polêmica aí que a Igreja Católica bota culpa nos judeus pela crucificação de Cristo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é um karma, né? Os caras têm que ter costa quente para tudo. Aí já se sabe que quando a Alemanha foi para a guerra com o apoio do povo hipnotizado, que o cara foi bom de papo, o cara era católico, vivia dentro da igreja, rezando e orando, mas matando e sangrando em nome, vamos dizer assim, da igreja, praticamente. Porque se ele fosse um católico nos conforme, ele não ia pelo lado da guerra. Mas talvez como uma alma enferma, sim. E responsável por esta guerra. Certo? Então, por exemplo, no caso de um tirano, não vamos julgar, né, que o culpado por massacres, vandalismo, crueldade, saques, praticado pelo comandados no tempo de guerra, sejam de responsabilidade e culpa distribuída, vamos dizer assim, proporcionalmente, de acordo com a responsabilidade individuais de todos que, direto ou indiretamente, estão unidos no conjunto da coisa. O que eu quero dizer é que almas perversas já estão dentro do exército com aquela fome de destruir, fazer desgraça e barbaridade. Parece que eles receberam um aval, então aí teu crachá, faz o que quiser, porque diz que da guerra vale tudo, né? Pode tudo. Depois é depois, certo? Então, cara, ele conseguiu, não, de um modo geral, a guerra tem essa questão dos aqueles que têm interesse e pegar uma arma e matar. Tanto que essa guerra que está tendo lá na Ucrânia, tem brasileiro lá, porque ele gosta de matar. Ele não está ali para ajudar, ele está ali, olha só, tem uns que pensam assim, estou desempregado aqui, lá na Ucrânia estou contratando, o salário é bom, quando eu sair de lá, sair do vivo lá, eu vou trazer uma boa grana, vou estar bem de vida. Morre. Olha o pensamento do cara. O outro vai lá, leva os seus drones lá, kamikaze, para destruir e tudo, e não sabe encrenca que está arrumando. Ou seja, desculpa tem para tudo. Quando a alma é ruim, perversa, doente, tudo é desculpa. Né? No caso do tirano, que seja o mais poderoso e cruel, ele facilmente pode conduzir, né, sozinho uma nação à guerra. E ensopar de lágrimas o mundo inteiro. Ele, para atingir seus fins bestiais, ele precisa do apoio incondicional dos compatriotas e súditos. No caso que eu estou falando aqui, me referindo, é o povo. Você deve ter agora caindo a ficha e perguntando, será que o cara aí está querendo dizer que o povo também tem o seu karma por apoiar essa guerra? Sim. Veja o karma da Alemanha,
veja o karma do judeu, veja o karma do Brasil, veja o karma dos Estados Unidos. E voltando a Cristo, aquela população, que no caso a maioria era judeu, e que quis vê-lo crucificado, morto, olha o que eles, desde aquela época para cá, o que eles não estão passando. Conflitos e mais conflitos na terra deles, eles não conseguem ter paz, sossego. É um karma. E esse karma vem, sabe da onde? Lá do tempo de Moisés. Do tempo de Moisés, onde a lei era olho por olho, dente por dente. E tinha aquela lei que é o seguinte: vamos marcar que sábado ninguém trabalha, ninguém faz nada. Aí, se a gente entrar numa aldeia e tiver um sujeito trabalhando no sábado, a gente vai dar um aviso para ele que sábado não se trabalha. Mas se ele insistir, a gente degola. E foi isso que aconteceu. Na caminhadas, eles entravam em aldeia, seja atravessando o deserto, seja buscando a terra prometida. Eles pregavam lá, mas se encontrasse um cidadão resistente à lei do sábado, que era a lei do descanso, ninguém fazia nada, ele pegava, cortava a cabeça. Certo? Mas a lei do olho por olho, esse comandante, no caso, na época de Moisés, próprio Moisés, mais para frente ele encarnou como João Batista. E eu não preciso dizer aqui como João Batista acabou seus dias, né? Ele pagou aquela máxima dele que sábado não trabalha e que quem pegasse trabalhando e não aceitasse, perdesse a cabeça. E ele perdeu a dele. Não vai dizer assim, poxa, mas lei vingativa. Não é lei vingativa. É lei justa, correta. Aqui se faz, aqui se paga. Por isso que Jesus veio revogar essa lei do olho por olho, dente por dente. Não faz mais sentido. Pague de outra forma. De amor ao próximo. Releve, perdoe 70 vezes 7. Ou 77 vezes 7. Perdoe. Mas não hipocritamente. Digo perdão no sentido assim. Você não deseja. Se você está com esse problema aí de peso no coração, na consciência, que não consegue perdoar fulano de tal, por alguma razão, e não tem como sair desse peso, você está aí há 20, 30 anos fazendo terapia para tirar esse peso da sua consciência, eu vou dizer uma coisa simples para você. Que você está focada na igreja. A igreja botou esse peso nas suas costas e você está carregando, né? Mas eu vou tentar aliviar e dizer uma coisa muito simples. Olha só. Vamos dizer assim, a espiritualidade sabe que nós estamos engateando, estamos evoluindo. Na questão do perdão, seria hipocrisia você dizer, eu te perdoo, você que entrou na minha casa e matou toda a minha família. Você que me traiu, meu marido. Você que me traiu, minha esposa. E o cara fez o que fez, me roubou até meu emprego. Não bastando ter levado a minha mulher ou meu marido, ele tirou meu emprego e me deixou a neném debaixo da ponte. Você não consegue perdoar o cara que raptou o filhozinho de 4, 7 anos e matou o nenenzinho. Ele não consegue perdoar, certo? Nós somos ser humano. É difícil pra caramba e não tem, para uns ou pra maioria, não tem hipocrisia que alivie isso. Então, gente, perdoar, só o fato, se você conseguir não desejar o mal, porque eu sei que você deseja, a falta de perdão é você desejar o mal para aquela pessoa, tomara que aconteça isso, você fez para mim isso, vai acontecer isso para você, te roga essa... Só o fato de você não desejar esse mal para aquela pessoa é uma forma de perdoar. O tal do perdão 100% vai ser problema de cada um. Pode chegar lá? Pode. E se não chegar, não é importante. O fato é esse, você... Só o fato de você não desejar o mal já é uma forma de perdoar. Certo? Muito bem. Tranquilo.
beleza, né? Então, vocês estão vendo que as coisas têm ligação. No caso aqui, na lei kármica, a ação justiceira impessoal pesa criteriosamente na culpa individual de cada criatura, responsabilizando-a por todo o estímulo bélico, ato agressivo ou contribuição direta ou indireta às atividades sangrentas da guerra desumana e fratricida. Nenhum tirano, por mais poderoso e cruel, por conduzir sozinho uma nação à guerra, ensopar a lágrima ao mundo, ele, para atingir o seu fim bestial, precisa de apoio incondicional dos próprios compatriotas e súditos, seja a população e seja pelo exército, estão ali doido, seco, sangrento para matar e fazer a festa, né? E então temos aí, né, essa questão que acontece, tanto que aconteceu no passado, como acontece agora no presente, né? O que depois acontece? A partir disso, uma alma neurótica, a gente tenta compreender, né, como um conquistador sangrento, como um Hitler, por exemplo, foi um tirano e déspota da nossa época pelo motivo dele. Então temos assim que, no caso de Hitler, que temos um outro tirano aí, vários tiranos atuais, da modernidade, vamos dizer assim. Mas para entender melhor, no caso de Hitler, sim, um homem atribuído, cruel e vingativo. Mesmo que ele foi julgado pela história, responsável exclusivo pela a última desgraça que teve aí na Segunda Guerra, ele, vamos dizer assim, possa ser julgado realmente o único culpado pelo que aconteceu, de todos os atos abomináveis e bárbaros cometidos pelos seus comparsas, no caso, tanto os soldados como os que estavam unidos nessa guerra com eles, outros países, né? E foi uma questão, na verdade, que se deu concreto e objetivo aos anseios dos sentimentos belicosos do seu próprio povo e daqueles povos vizinhos, países vizinhos, que uns aproveitaram a deixa e se ligaram a ele por esse motivo. Inclusive, o Japão, na época, todo mundo sabe que é uma ilha, uma cagadinha. O japonês pensou assim: poxa, temos a oportunidade dessa guerra, vamos fazer um negócio legal. Nós vamos entrar nessa guerra para ganharmos uma expansão de terra no nosso país ser maior. O Japão entrou com esse intuito na guerra. Já se sabe que ele não ganhou, perdeu e ficou com o que tinha de ficar, né? Lá com seus karmas também de terremoto, maremoto, furacão, aquelas usinas que explodem lá e matam a gente, enfim. Pediu, devia ter ficado na deles, né? Não, mas a ganância foi grande, não vem com aquele papo de dizer assim, poxa, eu fui pensar no meu povo, expandir meu povo, aumentar as terras para o meu povo, para fazer mais povo, e se lascaram que receberam de troco um carro. Mas é um país valente, corajoso, que depois de destruída, conseguiu se erguer, né? Hoje tem certo país, que eu não vou te dizer qual é, que destruído não consegue se erguer de jeito nenhum.
O Brasil se está numa guerra hoje, que já está numa bagunça, já falta tudo, tudo é difícil, tudo aumenta porque é desculpa para tudo aumentar, né? A guerra é lá fora, mas o problema vem para aqui dentro, porque o dólar lá subiu aqui, destrói tudo, também bagunça tudo, aí tem que subir a gasolina, já não consegue arrumar a casa, se diz independente, mas ele depende de tudo e de todos, que já está numa guerra interna, ele não consegue vencer, superar há séculos. Imagine se ele entra numa guerra agora. Não é verdade? Cada país com seu karma, não é verdade? Então, a partir daí, nós vamos chegar no final. Que geralmente o meu começo é pelo fim, para ser mais bem entendido. Mas tem certas coisas que eu conto normalmente, que eu sou uma pessoa normal. Eu espero que você ache também. Mas o maluco beleza, às vezes ele tem que contar no início, tem que contar no meio e tem que contar o fim. Mas contando às vezes de trás para frente fica melhor e fica mais fácil de entender. Encurta a conversa. Encurta. Aí para finalizar essa encheção de saco aqui, que eu não gosto de falar desse tema, eu estou sendo, não digo obrigado, mas um ponto importante de esclarecimento, porque é um fato atual, tem uma guerra recente fresquinha, partindo para outra e tal e coisa, já estão falando que nós vamos caminhar aí para a Terceira Guerra Mundial. A pergunta aqui que esse canal não poderia deixar de fazer, é por isso que está aqui, é por isso que eu estou falando, né? Então, essa pergunta é: qual é a situação dessas almas opressoras no além-túmulo? Claro, né? Claro. Não são aquelas que pensaram assim, poxa, vou fazer uma festa, vou fazer acontecer, vou barbarizar, né? Vou invadir a aldeia, casas, botar fogo nas mulheres e estrupar as aldeias. Você está entendendo? Eu vou fazer acontecer, que depois não acontece nada, vai estar bom, limpo, não sei o que lá. Só que não é bem assim, não. Aí, vou falar aqui também que não vou generalizar, mas para responder essa pergunta diretamente, que é o tema, e a grosso modo, tá? Em resumo, como essas almas violentas que praticaram a guerra, viveram na guerra, estão hoje. Então, a vibração violenta das energias maléficas que ainda, vamos dizer assim, excitam o perispírito desse desencarnado, ainda reencarnam com traumas psíquicos e perturbadores, né? E vamos dizer assim, não são todos, tá? Não vou generalizar aqui, mas a maioria nascem idiotas e anormais. A guerra já não é fácil de encarar uma guerra psicologicamente. Tanto é que tem relatos que quando os soldados voltam, eles voltam com traumas, problemas psicológicos. Mas eu estou falando aqui do cara, o soldado, ou que morre na guerra, ou que vai morrer pós-guerra, e como é que ele reencarna. Então ele reencarna com problemas mentais, repito aqui, idiotizado, retardado. Essa questão deriva de outras situações, como uma pessoa para vir com um problema mental, ela pode ter sido também em outra vida a pessoa que vivia fazendo mal para as pessoas, uma pessoa que não queria reencarnar, uma pessoa que cometeu um crime em vida e que ela não foi julgada em vida, mas nessa encarnação ela sempre tem uma sensação que vai ser descoberta e ela tem as reações quando isso está acontecendo, de gritar, de berrar, de espernear,
Eu não vou dar o nome aqui da conversa, da doença, porque senão eu vou ter problema, mas dá para desconfiar, quem está ligado sabe do que eu estou falando. E essa criança que esperneia, que grita, que berra, não estou falando daquelas, claro, que são superdotadas, não. Nem a índigos, né? Eu estou falando que vem com esse trauma, com esse medo de ser descoberto do crime que fez no passado e não querem ser julgadas. Então a atitude dela, como ela se sente acuada, ela grita, berra, e para desfocar a atenção daquela pessoa. O assunto não tem nada a ver, mas lá no trauma dela, mexe com o trauma dela, opa, o cara tá me encoxando, o cara tá me encostando na parede, a minha defesa é essa, eu sou pequenininho, eu não tenho força para lidar com um adulto, eu vou pro grito, pro berro. Muitos ficam no canto assim, ó. Que é isso? Minha culpa, minha máxima culpa. Ele não vai descobrir, ela não vai descobrir, ninguém vai descobrir. Eu vou ser impune e vai por aí. Ele tem um segredo que não quer que ninguém descubra. Certo? Então, no caso, com o perispírito abalado, altera-se a linha das forças de composições da gênese e no ajuste dos cromossomas do corpo físico futuro. Então, respostas. Surge a luz da vida terrena, parvo alienado do cérebro e dos nervos, vivendo sobre chacota e sarcasmo da mesma humanidade que tanto subestimou e prejudicou no passado. Assim, o corpo do idiota reflete as condições enfermiços de um espírito brutal do passado. Acredite ou não, queira aceitar ou não, primeiro para raciocinar e ver se faz sentido. Não critique antes, não venha já atravessando esse trem aí, né, botando os carros na frente do boi, não. Para e reflita primeiro, tire as suas conclusões. Né? Porque uma alma enferma, que devido aos seus impulsos animalizados, praticou crimes, distúrbios e atrocidades coletivas no mundo físico, termina por corrigir-se dos excessos danosos sob domínio das grandes de um corpo físico deformado. Ela, exaure-se, cansa ante as tentativas inúteis de dominar o seu talento, um sistema nervoso rígido, retardado, que ele anula a coordenação do raciocínio e impede de usar suas forças maléficas. Ou seja, ele vem desse jeito, mas limitado, no sentido de não ter controle no sistema central nervoso dele, de uma ação direta como ele podia fazer antes. Então ele vem, vamos dizer assim, paralisado. Ele vem com a mente ainda infantil, pode estar na fase adulta ainda infantil, para não, vamos dizer assim, descarregar aquele sentimento que ele tinha na guerra, que ele podia fazer tudo. Mas tomem cuidado que tem adultos doentes com esse problema de vida passada, principalmente que viveu na guerra, que são violentos demais. Eles são ciumentos demais. Quem cuida dele, ele não deixa você se aproximar. Se você for fazer uma visita rápida, esse rápido tem que ser 5 minutos no máximo. Porque se você ficar 1 hora, 2 horas, ele vai começar a bater, a socar a parede, o móvel, porque ele não está gostando. Se você não está entendendo a linguagem dele que ele não está gostando, é melhor você pular fora, que ele vai trepar no seu pescoço, ele vai te bater, ele vai te socar, porque esses caras têm uma força do cão. É perigoso. O ciúme, tudo dele é demais. O ciúme é demais, né? O amor que tem pela pessoa é demais. Ele está num caminho inverso. Ele está querendo aquilo que ele precisa e que não teve agora. E ele cobra isso
na base ainda do quê? Do que sobrou? Da violência. Certo? Então, essa turma aí, tanto o povo como o comandante e como os comandados, pegaram esse karma pro país. Coitado que veio depois. Tá arriscado pagar por aquilo que não fez. Vão encarnar, não vão? Mas num corpo imbecilizado a subjugar-lhes os impulsos de homicidas, sufocando-lhes a eclosão violenta das paixões animais, constituindo-se e abençoando o estágio para a sua evolução espiritual no futuro. Ou seja, de todo, não é tão mal assim. É o mal que vem para bem, porque é claro que você tem que corrigir essa questão. Não é aquela história que há certas igrejas, inferno eterno, você errou, você vai passar eternamente no inferno, no fogo lá, queimando. Evolui o que nisso? O contrário também é verdadeiro. Você foi bonzinho, tchutchuquinha, a vida inteira você não viveu, você não viajou, você não fumou, você não bebeu, você não cheirou, você não transou. Você foi uma santa para passar o resto da eternidade no céu, fazendo nada. O seu prêmio fica lá, fazendo nada. E você evolui o quê? Você não evolui nada no inferno porque tu tá lá pagando seus pecados, né? Vamos dizer assim, né? E você também, por outro lado, não evolui nada que você tá no céu e lá não tem nada para fazer. Você vai evoluir o quê? Aí Deus é burro. Deus esqueceu do plano B, né? Outra coisa errada são essas conventos, principalmente daqueles que são mais raiz, que as freiras se trancam e não vê a luz do sol, não sabe do povo, não vai para a rua, são ali trancafiados nos quartos dela, não sei o que você quer lá. Aí eu te pergunto, Deus é ação, que tipo de ação ela está tendo? Como ela está ajudando a Deus? Rezando? Você vai resolver um assunto rezando? Na minha opinião, se você, vamos dizer assim, teve o chamado, você tem que, então, minha filha, sair desse quadrado e ir pra guerra. A guerra aí no local é o quê? É a rua, os bares, os prostíbulos, presídios. Você tem que estar lá ajudando a corrigir, a salvar aquelas almas. Tu não vai salvar hoje, mas já vai plantar uma semente para o amanhã. E você está fazendo alguma coisa. Agora você trancafiada numa cela de um convento e rezando, você está jogando a sua vida fora. Perdida, não faz sentido a tua vida. Então temos o terceiro paradigma aqui, e o parasitas, né? Que é o inferno eterno, que você não evolui, o céu eterno, que você não evolui, e aqui na Terra, as porcarias dos conventos, das clausuras. Poxa, nós estamos na questão de evolução. Então a gente tem que aqui ação, Deus é ação, então a gente tem que ajudar o próximo, fazer o próximo, amar o próximo. E nessa questão de amar o próximo, a gente tem que estar justamente onde o perigo está, onde o mal está. Que a gente, se quer provar que nós somos superiores, o mal não vai nos atingir, não vai nos dominar, a gente tem que provar isso para lá e tentar, né? Que você vai virar um carora, um chato, pegar um livro preto, botar debaixo do braço e ficar repetindo a frase secular que teve sentido naquela época. Hoje não faz mais sentido. Hoje não precisa disso. Certo? E que se você realmente é um cristão de mente aberta, você é um cara espiritualizado de mente aberta, você tem que ir naquela frase onde Jesus disse assim: amai o seu próximo, amai o seu inimigo. Seu inimigo pode ser um vizinho dessa vida, ou alguém de outra vida que você aí, sabe, no cruzo, o santo no cruzo, não tem isso? Esse começa por aí, mas tem um que você aí vai pegar. A Igreja Católica inventou aí um cidadão vermelho de chifre, com rabo, com
ponta, que faz mal, que ele é dono do inferno, ele faz mal para a pessoa que fica em cima do muro, se você pediu mal ele faz, se você pediu bem ele faz, mas o cara não é confiável, o cara é o mal, é o mal, é o mal, ele é seu inimigo, você não pode confiar nele que ele está a fim de destruir a tua vida, que ele não presta, que ele isso, aquilo assim. Ele não é seu inimigo? A igreja não fala que ele que é seu inimigo? Que ele só faz o mal? Vai amar esse. Jesus falou para você amar esse. E aí? E agora? Você tem condição de amar esse? Vou deixar essa resposta no ar. Mas não sou tão mal assim. Eu só vou dar uma aliviada nessa pergunta. Gente, esse cara aí, vermelho, com chifre, com rabo de ponta, com tridente, que comanda lá os infernos, lá para onde o pessoal vai, a pá virada, não existe. Ele foi uma invenção da igreja. Bom, existe espírito mau, existe espírito que aproveitou essa alegoria e se diz que é o cara. E veio com aquele nome brabo para assustar. E quando ele pisa no terreiro, tá bagunçado lá, ele quer botar ordem e vê que o puleiro lá tá meio doido e ninguém tá dando ordem no puleiro, nem o pai de santo lá, dono do terreiro, ele chega e bota ordem naquela bagunça lá e diz: eu sou fulano de tal. Aí o pessoal, ai meu Deus, e pula fora, se assusta, fica com medo, e tudo fica em ordem, fica em paz. Que o nome é importante, né? O nome tem presença, o nome resolve tudo. Mas também, na verdade, tem outra coisa para aliviar você no seu pensamento, para você, puxa, não é tão ruim assim. Esse cidadão que a igreja inventou, com nome terrível e tudo mais, uma maldade incrível que o ser humano faz pior do que ele. A guerra é o ser humano. A chacina é o ser humano. As drogas que destroem a família e o cara fica louco e mata até a mãe são os homens. O cara que mata a mulher por ciúme, ou sei lá por quê, é o homem. O cara não tem nada a ver com isso, mas a gente bota a culpa no cara lá que é mais cômodo, né? Vou aliviar a minha barra, ó. Foi o diabo que atentou. Problema. Mas ele quer dizer comunicador entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele faz aquele contato, transmite, vamos dizer assim, um pedido seu para o lado espiritual ser atendido, analisado para ver se você merece ou não. E ele traz a resposta do mundo espiritual para você. Se você pisar na bola, ele fecha o teu caminho. Não vai esperar a ordem dos caras lá em cima, não, que eles são muito bonzinhos lá, ó, o negócio é comigo, eu mando aqui, eu sou o ministro dessa bagunça aqui. E se você está pisando na bola, para te corrigir, para te melhorar, eu não vou deixar você piorar, não. Eu vou fechar os teus caminhos para tu tomar vergonha na cara, raciocinar e ver a lenha que você está fazendo. E você vai se danar. Eu sou imparcial. Não vou ter dó de você, não vou ter pena, não vou ter nada, porque ele lá estraga você. Mas eu tô aqui para cumprir isso. Eu fecho o teu caminho, acabou, meu amigo. Mas também, por outro lado, eu vou abrir, né? Você já aprendeu a lição, né? Já suportou, já tomou tanto na cabeça, tomou soco de um lado, soco do outro, apanhou de lá, apanhou de cá, mas agora está na vez de você superar. Eu vou liberar sua barra e vou abrir teus caminhos, que agora você aprendeu, você se fortificou, você entendeu, se esclareceu, evoluiu. Porra, o caminho é flores, mas toma cuidado com esse caminho, com essas flores todas, hein? Porque toda flor tem espinho, hein? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, faz o seu comentário. Existe, claro, um pano para manga nessa história e que, né? Só através do seu comentário se você gostou ou não para mim continuar esse vídeo. Então, dependendo dos comentários, das visualizações, das compartilhações, eu continuo esse tema. Perguntas, 1000 à vontade eu respondo. Ok, pessoal? Até o próximo encontro.
Um abraço, obrigado por ter assistido o vídeo. Fui!